Mas vamos para a pauta final, vamos para a pauta da capa. Zambelli, Eduardo Bolsonaro e Ramagem ainda são deputados? Que vergonha! É a bancada dos foragidos que está se formando aí com o beneplácito do Hugo Mota, né? Jamil, Adriana, Calejão, você que está assistindo o nosso ICL Notícias primeira edição, sem falar de Carla Zambelli. É surreal, mas aconteceu. O relator do processo contra a deputada Carla Zambelli, que está presa na Itália, é sempre importante lembrar, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, apresentou nesta terça-feira um parecer contra a cassação da deputada Carla Zambelli, mesmo com a decisão do STF de cassar o mandato da parlamentar do PL. Diego Garcia, do Republicanos do Paraná, disse não ter encontrado provas de que a deputada ordenou a invasão ao Conselho Nacional de Justiça. Vamos ver o que disse o deputado. Eu analisei toda a ação e todos os documentos a que tive acesso. O que encontrei foram suspeitas, mas não a certeza de que a deputada tenha ordenado as invasões. E por quê? A condenação se baseou exclusivamente no depoimento do hacker, o senhor Walter Delgatti. Mas tive acesso ao relatório da Polícia Federal, que classificou como um mentiroso compulsivo. Ele alterou seu depoimento por diversas vezes e é reincidente em crimes cibernéticos. Mano Borges, como... Gente, vamos falar a verdade aqui, ó. A Manu Borges e o William vão aprofundar isso aqui, mas nós estamos tratando de uma senhora que foi condenada por uma decisão do STF transitada em julgado. Essa decisão determinou a perda do mandato dela, na mesma linha do que aconteceu com o Ramagem. Então o Hugo Mota tinha que receber essas decisões, os ofícios encaminhados pelo Alexandre de Moraes, e cassar o mandato desses dois deputados, da Carla Zambelli e do Ramagem. Então tem que ter esse procedimento que ele criou da cabeça dele que não existe, de mandar para a CCJ. E aí vem o deputado, esse aqui que falou, acabou de falar aqui, dizendo que não viu provas suficientes. Gente, mas já tem a decisão transitada em julgado, esse deputado não tem que ver ou não ver prova. Esse deputado não tinha nem que ser relator de nada, esse procedimento não existe, eu vou repetir aqui. O Hugo Mota era para pegar os ofícios do Alexandre de Moraes e ele assinar a cassação da Zambelli e do Ramagem. E o Eduardo Bolsonaro vai ser condenado em seguida e também vai perder o mandato da mesma forma. Como dizem os meninos do podcast Medo e Delírio em Brasília, que quadra da história vivemos? A Câmara dos Deputados virou Câmara Revisora de Processo Judicial, que me parece que não é função da Câmara julgar mérito de processo, mas é o que aconteceu nesse caso aí com o deputado Diego do Republicanos, né, Manu? Exatamente, foi isso que o deputado Lindbergh Faria falou na CCJ ontem, falou, mas relator, o senhor está querendo agora revisar o julgamento da Suprema Corte, uma determinação para perda automática de mandato, o que prevê a Constituição em casos de condenação penal. E o presidente da casa, Hugo Mota, coloca para votação na CCJ esse processo que já se arrasta. Agora parece que o relator não estudou muito bem estudado o relatório da Polícia Federal, que mostrou aí repasses de dinheiro, pagamento de assessores, não da conta direta da Carla Zambelli para a conta de Delgatti, mas tiveram repasses, conversas por telefones, trocas de mensagem, encontros ao vivo e a cores. Então está tudo isso no relatório da Polícia Federal, na denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O Supremo Tribunal Federal não age se não for provocado. Então teve uma denúncia baseada nesse relatório, nas investigações da Polícia Federal, que identificaram que sim, Carla Zambelli ordenou a invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça para inserir informações falsas. Agora, realmente, Delgatti voltou atrás nos seus depoimentos, então isso traz aí uma certa inconsistência, uma certa
razão para questionar que ele seria um mentiroso contumaz, um mitomaníaco, como classificou Zambelli. Eu até lembrei de quem apoia Bolsonaro, né? Porque para mim mitomaníaco é quem apoia o ex-presidente. Mas agora a CCJ vai se reunir na semana que vem para julgar, porque teve um pedido de vista, e acatando ou não o relatório do Diego Garcia, a possível cassação ainda tem que ser analisada pelo plenário, precisa de 257 votos para cassar o mandato de Zambelli, que está presa lá em Roma. Agora, a pergunta que não quer calar: deputada exercendo o mandato da cadeia, pode isso, produção? Eu quero ouvir o Jamil Tereza sobre isso. Eu só quero aproveitar que você falou sobre o Lindbergh Farias, Manu, para a gente ouvir o que o deputado falou, o líder do governo na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir. A gente encara essa posição do relator da Carla Zambelli. Definitivamente estão querendo criar uma bancada dos deputados foragidos. Tudo isso poderia ter sido evitado. A decisão do Supremo Tribunal Federal, expresso no acórdão, que foi descumprido, era para que a mesa da Câmara afastasse a Carla Zambelli. Da mesma forma que no caso do Ramagem, que o relator ministro Alexandre de Moraes está expresso. Decisão judicial do Supremo. Decisão judicial se cumpre. Então, toda essa confusão foi feita pela ausência do cumprimento de uma decisão judicial por parte da mesa, que criou um procedimento que não existe. Mandou para a CCJ, ele escutou testemunhas. Então, francamente, é preciso que a Câmara tome uma posição enérgica, porque o caminho é um caminho da desmoralização da instituição. Jamil, ontem a gente brincava aqui sobre qual caso era mais grave, né? O caso do Eduardo Bolsonaro, que ainda não é réu, mas não está condenado. O caso do Ramagem, que é um bandido condenado pela justiça. E o caso da... O Eduardo Bolsonaro, vamos falar a verdade, né? É réu, não tem condenação ainda. É diferente mesmo da Zambelli e do Ramagem, que já tem a condenação transitada em julgado pelo STF. Agora, o Eduardo Bolsonaro, ele mora no exterior, né, gente? Ele tem faltas. É outro que já deveria ter sido cassado pelas faltas. Como é que pode o cara ser deputado faltando? Assim, ó, algum trabalhador pode faltar, como o Eduardo Bolsonaro falta, sem ser demitido? Então, assim, o Eduardo Bolsonaro já tinha que ter sido demitido, né? Demitido, é isso. A Zambelli talvez é o mais gráfico, né? Porque ela está presa, literalmente presa na Itália. Na Itália, como é que tem batido essas decisões aqui da Câmara Brasileira sobre a deputada? William, é muito curioso, porque, claro, a gente está falando de uma pessoa que, na Itália, perdeu todas as etapas do processo, todos. Né? A Itália decidiu, o Ministério Público italiano decidiu sim aceitar o pedido brasileiro de extradição, e aí todos os processos, e isso é normal, não tem nada de extraordinário, vai passando por todos os processos, ela vem perdendo em todos eles. As minhas informações apontam duas coisas. Primeiro, isso depois de passar por todos os tribunais na Itália, vai ser uma decisão do governo italiano. E aí tinha aquela dúvida, Giorgia Meloni, uma aliada da extrema-direita, um governo com Matteo Salvini, ou seja, podemos aí ter algum problema? Não. O governo da Itália falou o seguinte: em primeiro lugar, ela ofendeu os italianos quando ela disse que aqui eu estou garantida. Vocês se lembram disso, né? E aí os italianos, não, desculpa, não existe garantia para criminoso, ponto número 1. Aí depois o governo italiano avaliou que ela, de alguma forma, foi, eu diria, dentro da estrutura de poder no Brasil, é pequena. Então, o governo italiano avaliou que não vale a pena o custo político de rejeitar a extradição dela, porque isso teria um impacto muito grande politicamente entre os dois países. Com um agravante. Do outro lado, os italianos sempre estão pedindo a extradição de mafiosos italianos que estão aqui no Brasil. Então, qual é o perigo? A Itália falar, não
façam a extradição, e o Brasil retalia dizendo, tudo bem, não tem problema, aqueles mafiosos que vocês estão procurando vão ficar aqui. Né? Então, existe uma preocupação na Itália de manter esse bom fluxo, vamos dizer assim, de troca. Né? E aí, claro, a Zambelli, pelo menos o que eu ouvi, não será blindada pelo governo italiano, quando chegar o momento. Quando é esse momento? Mais ou menos entre março e abril do ano que vem. Então, está chegando perto esse momento dela ser extraditada de volta ao Brasil. E aí, a minha pergunta, talvez a Manu saiba, qual a distância entre a prisão e o Congresso Nacional, se ela, de repente, pode votar de forma eletrônica, etc. Estou fazendo uma brincadeira aqui, mas essa extradição tem tudo para acontecer. E mais um ponto, que outro dia, eu acho que a Manu falou, perdão, foi o líder do PT, do abalo à credibilidade da Câmara, né, com uma decisão dessa. Isso é na minha opinião, pelo menos, um caminho muito perigoso para uma crise institucional, né? Porque você tem aí dois poderes divergindo, um poder que já determinou algo muito concreto, uma sentença, e o outro poder dizendo, não cumpro. Né? Então, realmente é algo muito perigoso. É bom lembrar que Vocês sabem o que é muito curioso, Braga foi caçado Jamil? Enquanto você falava, eu estava pensando aqui. A gente conversou, Adri, com o Ângelo Bonelli, que é o eurodeputado que localizou ali, ou pelo menos que informou a polícia sobre o paradeiro da Carla Zambelli. E ele disse aqui pra gente no ar, Jamil, ele disse, eu decidi entrar de vez nessa parada quando eu vi essa entrevista a qual você se refere, e que ela dizia que, olha, eu tô pagando pra ver, na Itália ninguém coloca a mão em mim e tal. Então veja que até pra ser canalha, é melhor escolher um pouco a forma como você se conduz, porque se você é muito arrogante, você acaba compelindo as pessoas a agirem contra você. Agora, Adri, essa questão é de suma importância, porque de fato o Diego Garcia, que é o relator desse processo, age muito mais como um advogado de defesa da Carla Zambelli do que alguém que está relatando o processo de uma forma adequada. Ele se conduz como quem diz, não estou convencido de que a justiça fez um bom trabalho. Ora, meu senhor, não é a sua função fazer isso nesse momento. É óbvio que a defesa da Zambelli pode recorrer enquanto houver instâncias para tanto. A partir do momento em trânsito e julgado, cumpre-se a deliberação da justiça, Adri. Porque, caso contrário, não cria, para além do conflito entre os poderes, mina-se todas as principais estruturas que sustentam a República de pé, inclusive. E isso é seríssimo. É a legítima blindagem, né, gente? A legítima blindagem. Como não passou a PEC da blindagem, o Hugo Mota cria ritos de blindagem que não existem na legislação, no regimento interno da Câmara dos Deputados, do Congresso, né? Letícia Fontoura, essa galera não pode mais votar. É verdade, né? O Ramagem andou votando aí. Se não me engano, foi no PL antifacção lá do Derrite, aquele. Foragido da justiça e votando, né? É isso. Wilson Lacerda, concordo com o Wilson Lacerda, melhor ela presa lá do que solta aqui, né? Porque vai ser extraditada da Itália e vai ser solta aqui no Brasil, só o que falta, né? O Wilson complementou aqui, ó. Viram o que o vagabundo de Vias Tortas fez com a investigação do Vorcaro? O judiciário precisa de uma faxina urgente. Ele deve estar se referindo ao Dias Toffoli, né, que determinou segredo de justiça. Aliás, eu não consigo entender como é que esse processo caiu lá com o Dias Toffoli, porque o relator deste caso, como é que esse processo chegou no Supremo, né? Tem um deputado federal, que eu não vou me lembrar o nome agora, que está envolvido com o esquema aí do Banco Master, né? Só que esse deputado já tinha um processo anterior, que está no gabinete do Cássio Cunca. Cássio Cunca é o relator desse processo anterior. Então, esse processo contra esse deputado do Banco Master deveria ter ido para o gabinete do Cássio Cunca. Não sei como foi para o Dias Toffoli, e o Dias Toffoli deu uma decisão determinando sigilo sobre toda a investigação do Banco Master. O que eles estão querendo esconder aí? Será que é pelo fato que o Bruno Lima Rocha trouxe aqui no editorial, que praticamente todo o Congresso da direita tem rabo preso com essa investigação do Banco Master? Será que é isso?
Movimento revolucionário de moralização do judiciário, diz o Wilson Lacerda. Estamos dentro, estamos dentro. É inadmissível, golpistas têm poder de decisão, diz a Letícia Fontoura. O Robson Reynoso aqui, obrigado pela presença, meu camarada. Trabalhador perde o dia que falta e depois de 15 dias é desligado do quadro funcional, né? Aí um deputado vagabundo, traidor da pátria, que está lá nos Estados Unidos, atuando contra o Brasil, né? Contra o Brasil, pedindo sanções, comemorando o tarifaço do Trump contra nós. Continua deputado, continua recebendo. Há mais de 6 meses fora do país já. Isso aqui não tem condições, né? Não tem como levar a sério isso aqui. Então o senhor Hugo Mota e o Congresso da direita, inimigo do povo, tem que ser pressionado. Nós temos que ir para as ruas, temos que voltar às ruas para pressionar esses canalhas. Ó, Oleci Neves tem que ir para cima desses patriotários golpistas. Fora Hugo Mota. É isso, pessoal, é isso. Estamos fechando aqui mais um Visão Trabalhadora. Espero que tenham gostado. Espalhem a notícia aí que nós estamos com o programa agora às 11 da manhã. 14 horas teremos o Giro de Notícias com o Thiago Suman aqui no canal. E é isso. Deixo um grande abraço aí para vocês. Paz entre nós, guerra aos senhores.